Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Eu gostaria neste momento de deixar para a nossa meditação João capítulo 1, o versículo 29 nos diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar, o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tendo testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, João Batista, ele vai dar um testemunho a respeito de Jesus, a qual ele o batiza. Jesus vai até ele e ele, para ser batizado por João Batista, e Jesus vai embora. Depois, no dia seguinte, João vê ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase, ela me causa um grande impacto, porque esse Cordeiro, esse Jesus, ele livrou-nos do domínio do pecado. O poder que o pecado existia sobre a humanidade, porque o pecado ele leva à morte. E lá no capítulo 3 de João, no versículo 16, versículo 17, 18, você vai ver o versículo 16 dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui olha para você ver, versículo 17: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A palavra do Senhor, esse Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, isso só acontece na vida daqueles que crê. É o que João está testificando, testemunhando. Porque Jesus ele não veio para condenar o mundo. Ainda não. A primeira vinda de Jesus, eu quero que você entenda isso. A primeira vinda de Jesus, ele veio para abrir um caminho onde pecadores como eu pudéssemos
chegar à cruz, aos pés da cruz, e entregar a nossa vida para Jesus, reconhecendo nossas falhas, nossos pecados, confessando Ele como nosso Senhor, é o que João está dizendo. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que não crê, preste atenção no texto, versículo 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que João está declarando o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Porque Jesus, ele veio para isso. O sangue, a morte de Jesus foi para me livrar do peso do pecado. Independente de qual seja a tua situação, nós falamos aqui ontem pela manhã sobre a vontade de Jesus, de Deus, o desejo de Deus em salvar o homem. Jeremias 18, nós tomamos para a nossa meditação. Ou seja, no momento que a pessoa ela se arrepende, ela é salva por esse Cordeiro, pelo Filho de Deus, que nos lava, que nos purifica, que nos transforma. Mas o homem precisa crer, o homem precisa confessar, o homem precisa entregar sua vida a Jesus. Esse é o meio de ser salvo. Então, nessa primeira vinda, Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas Jesus ele veio para salvar com a sua própria vida ali naquela cruz. Ao terceiro dia, o Pai ressuscita. Ele permanece na terra espaço de 40 dias. Depois se ascende aos céus, aonde ele vai voltar pela segunda vez. Preste atenção. Jesus vai voltar pela segunda vez. E a segunda vinda de Jesus, agora sim, é para estabelecer o juízo e julgar o mundo. É o que João está dizendo aqui, olha, no versículo 18. Preste atenção, capítulo 3 de João, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Na segunda vinda não será julgado. O que não crê já está julgado. Então, a segunda vinda de Jesus, para aqueles que não crê, vai ser uma vinda de julgamento, de juízo de Deus sobre essas pessoas. Mas por que, pastor, Jesus vai julgar? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Unigênito. Com a morte dele, ele morre unigênito, mas ressuscita primogênito. Porque com a ressurreição, Jesus abriu um caminho para que eu me tornasse filho de Deus. Para que você se tornasse filho de Deus, quando você confessasse e cresce nesse Jesus. Você entende? Porque que o João está dizendo: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque essa segunda vinda de Jesus vai ser para vida eterna para alguns e condenação eterna para outros. E qual a condenação? Qual a acusação? O maior pecado é esse: não crer no unigênito Filho de Deus. Nós precisamos crer. Hoje a porta da graça está aberta. Todo o pecado que o homem comete, ele se arrepende e volta para Jesus. Deus o perdoa. Mas esse pecado aqui vai levar o homem à condenação eterna. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras.
Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Jesus. Aproveita esse tempo, meu irmão. Aproveita enquanto a porta está aberta. Me entregue a sua vida para Jesus. Eu não estou aqui pregando uma denominação, uma religião. Eu estou falando de um Deus que pode salvar você. A igreja aonde você vai servir Ele é escolha sua. Aonde você decidir mais servir Jesus, mas você precisa crer no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Pai, nesta manhã, eu recebo esta palavra e ao mesmo tempo que eu a recebo, eu a repasso, eu a dou, eu a entrego aos meus queridos ouvintes. Meu Pai, se do outro lado da telinha estiver alguém me ouvindo nesta manhã, que ainda não confessou, que ainda não entregou a vida dele ao Senhor, Espírito Santo, ajuda essa pessoa a se convencer de que a salvação só está no Senhor. Existe apenas um Deus que deve ser adorado. Aonde essa pessoa estiver me ouvindo, toque nela agora, Espírito Santo. Que o teu abraço leve cura, que o teu abraço leve restauração e renovo, transformação para a alma dela. Encoraja, fortaleça ela. Ainda hoje ou amanhã, que é domingo, procurar uma igreja mais próxima da sua casa e entregar a vida dela ao Senhor Jesus. Faça isso, meu Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado por todos os pecadores. Muito obrigado por me aceitar. Muito obrigado por me lavar, por me perdoar. Muito obrigado, Senhor. Eu desejo o mesmo para a vida dos meus irmãos que me ouvem nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo guie você a caminho de salvação para a glória de Deus. Fique na paz. Shalom.